Tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de maio de 2010, quinta-feira. Verbete é 1580. 4 páginas, 42 logias e 7 máximos. O tema é autovivência das prioridades. A especialidade é a autopriorologia. Definição: a autovivência das prioridades é a condição da identificação da realidade mais relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar no momento evolutivo, em todos os campos de atividade da consciência lúcida, objetivando a evolução consciencial com a execução dinamizada da programação existencial, ou seja, a autoproex. A autopensenização atilada quanto à autoprioridade do minuto vivido. A autolucidez quanto às responsabilidades da evolução consciencial. A colocação das autoprioridades à frente dos interesses dos autoesforços. A proatividade no criar oportunidade de realização das autoprioridades. A divisão da grande prioridade em prioridades menores cotidianas. A distribuição espacial e temporal das mini prioridades rumo ao alcance da mega prioridade. O autodesassédio perante as pseudo-prioridades desviantes. As recins necessárias ao autoenfrentamento do prioritário. A coerência consciencial demonstrada pela autovivência das prioridades. O autoparapsiquismo na condição de primo-prioridade para as consciências lúcidas. Na remissiologia nós temos 15 indicações, sendo 13 sobre o assunto das prioridades. Eu vou falar de 5 aqui, eu chamo a atenção. Autopriorologia. Escala das prioridades evolutivas. Mega prioridade. Objetivo prioritário. E prioridade da escrita, que é de vocês aí, autoras do autorado. Quer dizer, da Unesco, da Editares, da editora, do lançamento do livro, etc. E nós temos o Alexandre como um exemplo. Né? No universo dos altos esforços da consciência lúcida, a autovivência das prioridades evolutivas recebe atenção especial em todos os campos dos trabalhos diuturnos, objetivando a autoproex. Você prioriza os altos esforços? Você vive organizado com as autovivências das prioridades? Agora, pergunta. Depressão é assédio de consciência, autoassédio, desequilíbrio hormonal ou assédio consciente? Tudo isso depende do caso e também genético. Às vezes o processo é genético, aquilo vem de herança da família. E outra coisa, depressão hoje entra dentro da condição da bipolaridade. O outro lado, contra a depressão, é a superexcitabilidade. Eles chamam que é a fase maníaca da pessoa. Ela fala demais, age demais, fica hiperativa, etc. Tal. Isso é o contrário da depressão. Toda pessoa que tem depressão se vê se ela está com bipolaridade, se ela tem a outra face da moeda. Agora, pode ser assédio de consciência, que ajuda a desencadear o processo. Autoassédio, isso é básico. Toda depressão ela se instala em cima de um autoassédio. Agora, um desequilíbrio hormonal pode. É a fase, por exemplo, de menopausa, principalmente a pré-menopausa. Agora, assédio de consciência, é lógico, desencadeia também. Mas, uma coisa que embasa isso tudo é a genética, às vezes. Se vê a genética da pessoa. Se tem gente na família, o pai, a mãe, etc. Quando mudamos o modo de pensar, ou seja, quando melhoramos a consciência,
fica muito difícil aguentar o papo furado da grande maioria das pessoas. Como agir numa situação social, mesmo familiar, quando as pessoas só falam assuntos mundanos? Como fingir que está gostando da conversa sem ser mal educado? Não é fácil. Geralmente eu saio à francesa porque fica muito chato fingir que participo do pensamento. Será que estou ficando chata? Não. Isso aí é um dos processos técnicos de sabedoria da pessoa. A pessoa deixar o ambiente cair fora. Agora, veja, ela tem que fazer isso, mas ela tem que lembrar a atitude, que ela tem que fazer o social. Às vezes é necessário a pessoa ter paciência, entrar na família do Jó e ter muita paciência. Tal de galinha, né? Paciência, etc. Isso faz parte. Fazer o social, a pessoa não pode estar saindo sempre de todos os casos. E aí ela não fica só chata, não. Ela fica autista. Com o tempo é perigoso. Ela pode entrar num processo de, vamos dizer assim, de desvio, de auto-engano, etc. Tal, não é ideal. Agora, uma coisa séria. Por que é que você que está com tanto problema com isso, por que você não escreve um livro sobre isso? Olha todas as coisas chatas que aparecem na conversa. Que tal você começar fazendo uma listagem de 100 conversas que você acha que são erradas? É uma coisa que não é tão difícil. Começa por 100. Vamos ver o que dá. Daqui a pouco você vai ter 1000. Aí você pode fazer receita para muita gente. Eu mesmo vou querer isso. É importante. Outra pergunta. Que tipo de limite educativo pode ser estabelecido no convívio entre duplistas quando certo tipo de autocorrupção viciosa de um dos companheiros é recorrente, apesar de aos poucos vir tornando mais espaçada no tempo? A primeira coisa é o seguinte, você tem que ter aí paciência e fazer concessão. Se o processo é recorrente, mas agora está ficando mais passado no tempo, mostra que a pessoa está combatendo o processo. Há muita coisa que tem a síndrome da abstinência. Então, ajuda essa pessoa, ele deve estar, ou ela está, com a síndrome da abstinência do processo. Você entendendo, você pode ajudar mais, ver o que é que você pode fazer nesse sentido. Agora, paciência, aquela mesma que eu estava falando antes, faz parte do serviço. O ideal seria que eu trouxesse aqui de vez em quando um cartaz e deixar aqui, paciência permanente, né? Para servir para um monte de resposta. Olha, aí eu falava, tabela número 5, tabela 4, tabela 6. Emmanuel seria uma consciência em que patamar na escala evolutiva? Por que uma consciência de sua evolução agia na TACOM ao invés da TARDIS? E por que ele citava frequentemente em suas obras o Evangelho de J. Cristo? Porque ele estava muito ligado a essas coisas, tanto que ele ressomou, renasceu na Inglaterra, na Itália, para ver se muda alguma coisa da igreja. Ele vai começar a aparecer, daqui uns 20, 30 anos ele vai aparecer, porque ele tem muito gabarito. Agora, por que ele agia assim, né? Então é muito sério isso, porque que agora ele está lá na vida dele, porque ainda tinha um restinho dessas coisas para limpar. A Consim, então, poderia ter uma proex relacionada a TACOM, como exemplo de Chico Xavier, que, a meu entendimento, além de ter que cumprir seu holocarma, veio para massificar a doutrina espírita. Gostaria de entender a visão do senhor sobre o que dizem de J. Cristo ser um exemplo e se seguir tratando da conduta humana. Olha, J. Cristo fez fama, deitou na cama. É tanto que ele não aparece muito nas coisas, deitou na cama. Está com a fama, mas ele mudou até o calendário aqui da nossa parte ocidental da história. Então o homem tinha muita energia, trabalhava com tudo isso, mas viveu muito pouco. Aquela vida dele, aquilo estigmatizou a vida dele. Ele morreu com 30 e poucos anos, quer dizer, não foi ideal. Outra coisa, tem uma opção de furo na vida dele, né? Um dos furos que tem é o seguinte, ele não dava mínima para a mulher. Falou uma opção de coisa de mulher, mas ele não dava, ele só colocou o homem perto dele. Outra coisa, ele não dominava o processo da energia para fazer autodesassédio. Ele de vez em quando ficava desassossegado e ficava assediado. E ele até saía para fazer o retiro disso. Isso está lá. Os 4 evangelhos sinóticos, que é o que interessa para a gente falar de J. Cristo, estão falando disso. Não adianta combater. Outra coisa, ele era um boboco, meninão, né? Estava
desenvolvendo os processos dele em matéria de mediunidade. A maior prova disso é o problema dele falar que ele era a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, uma autopromoção dessa é coisa de megalomaníaco. Outra coisa errada de J. Cristo. Ele falou que o reino de Deus estava instalado, que chegou a hora. Isso faz 2000 anos. Vocês viram o reino de Deus por aí? Eu não vi. Passei a compreender pela conscienciologia que ele não foi esse ser ascensionado, como afirmam, mas não tem uma posição em relação à sua moral exemplar. Ele foi muito bom. A coisa mais séria dele é o Sermão do Monte. Mas aquilo tudo era repetição do povo que já tinha falado, principalmente dos gregos. Eles já tinham falado isso. Mas tem umas coisas furadas. Por exemplo, ele não teve tempo. Para mim foi o processo da idade dele. Na época que ele viveu, era a pior época de escravização, ou escravatura, ou escravidão que havia. E ele não falou nada disso. Qual critério? Outra coisa também, ele não escreveu nada, talvez seja por causa da idade dele. Se ele vivesse mais, talvez, fosse sair alguma coisa e deixar por escrito. É muito importante o livro que vocês vão escrever. Se Jesus Cristo tivesse escrito isso bem feito, coisa dele, a coisa teria melhorado, não teriam feito tanta morte, tanta guerra, tanta revolução em nome dele. Qual o critério para saber que não é tarde para retomar a tarefa evolutiva? É a hora que a pessoa dessoma. Entendeu, né? Vamos falar coisa bem. Eu sou otaku psíquico, a gente vai em cima do lance, aquele que precisa. A hora que a pessoa dessoma, aí acabou. Aí não tem jeito de retomar. Só na outra vida, outro corpo, fazer outro planejamento. Enquanto ela está por aqui, vale a pena. É tanto que qualquer coisa você pode voltar a conversar com a nossa excelentíssima senhora Dona Beth, que é especialista em mais um ano de vida, a técnica. Isso aí só já dá. A retomadora do trabalho, de serviço, de tarefa, é só olhar mais um ano de vida. Quero mostrar para vocês aqui, ó. É com o coração aberto que eu estou fazendo isso. Não estou guardando para mim apenas. Estrela do Oeste, Avenida JK, 1254, Ceasa, Box 19, Foz do Iguaçu. Estrela do Oeste. Aqui tem os telefones. O que é que tem? É o reino e o paraíso das mangas. Tá certo? Eu estou falando, muita gente perguntou porque gostou da manga que a Flávia distribuiu. Realmente, você tem que comer aquela manga pensando já no paraíso, como é que é o paraíso, etc. Tal. Entende? Tem que se ver. Então, ó, o endereço é esse. Se alguém quiser os telefones, estão aqui. É só pegar. O papel está aqui, ó, se alguém quiser pegar. Tá certo? Estrela do Oeste, Avenida JK, 1254, Ceasa, Box 19. Olha, vocês não podem falar que eu seja uma pessoa egocêntrica. Só de mostrar uma coisa dessa é demais. Porque, você sabe, passou quase um ano sem vir essas mangas aqui, né? Não foi? Isso é raramente que vem. Nós estamos falando aonde dói. Na época certa. Tem um detalhe, aqui lá é de manhã, viu? O Ceasa fecha cedo, eles trabalham de madrugada. É Ceasa. Até 11 horas da manhã. Toda Ceasa é de manhã, né? Então tem que ser cedinho, porque depois de 9 horas já não tem quase mais nada. Tem que tipo 7 horas da manhã, porque eles fornecem para restaurantes e para os grandes comércios. Alguém aí, vocês, de modo geral, já viram aquelas carretas que chegam a Foz do Iguaçu? Muitas delas têm comida, não é contrabando, não. Já pensou uma carreta de manga? Ela vem de manhã, acaba tudo? E os preços também, né? Posso falar, né, Valdo? O preço é bem melhor que todos os outros mercados. É o mais barato que tem. Esse aí do Ceasa é o mais barato, porque você está comprando do distribuidor. Entende? É como se fosse macro. Ceasa é macro. Então vale a pena. Agora, ó, minha consciência está tranquila e sadia de falar uma coisa dessa. Isso aí é o máximo para vocês. Isso é que é tentar ajudar. Entende? E olha que lá em casa eu acho que só tem 5. No dia de hoje. Entende?
Agora, gente, vocês viram aí a autovivência das prioridades. Eu estou dando as prioridades para o seu processo de consciência frutariana, ou seja, dieta frutariana, dieta frugívora, que é também a mesma coisa. O processo todo é esse. Então, é o problema da fruta em si. Isso é muito importante, que eu quero que vocês sobrevivam até os 120 anos. É aquele negócio que hoje todo mundo está caminhando para isso. Mas olha, eu estive olhando as coisas da Grécia. Vocês sabiam que houve na Grécia um cara que viveu 105 anos? Então, como é que fica? Era um dos filósofos, daqueles mais antigos. Eles, tem um livro aí que está mostrando por A mais B alguns detalhes que o cara conseguiu viver. 105, porque é o único jeito deles mostrar o que ele fez durante a vida, pela acronêmica. Qual é a voz? O cara andou estudando isso tudo, e ele fala 2 vezes no livro, que o cara morreu com 105 anos. O nome? Quem é? O nome dele. Isso aí eu teria que trazer para vocês com calma e falar. Aqueles, são esses, o Ímenes, é um desses, os Querócides, é desse tipo. Ele é desse aí. Mas ele tem uma opção de orientação, passou em vários lugares, esteve em vários lugares, presenciou certos fatos, por isso que eles guardaram. 105 anos. Então, como é que fica? Você vê que já tinha gente que já vivia. Por isso que eles falavam do Matusalém, né, que tinha vivido muito tempo e tal. Tem sua razão. E sem os recursos que nós temos hoje. Mas então, hoje nós temos todos os recursos para viver mais a longa vida. É o elixir da longa vida, elixir tecnológico da longa vida que nós estamos vivendo. Já não é mais o Eldorado, nem elixir mesmo da longa vida, já é mesmo a tecnologia. Agora, tem que dar um jeito, né? Acabar com as pochetes. A primeira coisa que tem. Né? Mas mesmo outros filósofos, eles viveram relativamente bastante. Não, agora 105 anos, lá na Grécia, devagar, né? Há 3.000 anos o cara viveu 105 anos. Naquela época é um excepção. É mútil a coisa. Agora, na fratologia terceira linha, a proatividade no criar oportunidades de realização das autoprioridades. Né? Pois é. Vocês são proativos para criar essas oportunidades? Agora, o que se quis dizer? Isso aí é só através de muita auto-organização, muita disciplina, né? A pessoa tem que se educar para chegar nisso, senão ela não consegue, não. A proatividade no criar oportunidades de realização das autoprioridades. Por trás disso é mais a auto-organização, é isso para explicar isso. Agora, ó, aqui ó, eu falo em mini prioridade, pseudo-prioridade, mega prioridade, prioridade em si, autoprioridade, heteroprioridade. Nós temos que estudar o que seja prioridade. Em inglês é priority. Eu tinha uma faixa assim, escrito priority, em inglês. Eu dava para o povo que chegava na minha biblioteca, lá no Rio, na década de 80. Hein? Ainda tinha o carimbo, a graça tinha o carimbo. Mas agora, o melhor era aquela faixa que eu dava, priority. Pessoa agora, o cara perguntou para mim uma vez, Paulo, mas por que em inglês? Porque a pessoa burra, ela chega e não vai saber o que é isso. Ela vai perguntar, você vai poder, então, destacar a situação, que ela está sem prioridade. Você liquida com o assunto na hora. Agora, você tem que dar um exemplo. Se você não tiver exemplo, não tiver exemplificado, não adianta nada querer falar. Então, priority. E depois, outra coisa, uma palavra bonita em inglês. Priority, olha aqui, é bonita, sério. Depois da proatividade, essa seguinte, né? Mas aí você tem a divisão da... A divisão da grande prioridade em prioridades menores cotidianas. Você fica naquela grande... Por exemplo, você tem que pegar a sua mega GESCOM. Aí você tem que dividir essa mega GESCOM através dos anos, através dos ambientes, através dos seus esforços. Aquilo tem que fazer as mini prioridades. É isso que o Loche usa, o recebimento dos aportes, o curto, o médio e o longo prazo. Mas, na verdade,
pequenas prioridades, mas ligadas a essa grande. Tudo vai acumulando, né? É um processo de acumulação. Tudo na vida é assim. Outra coisa que eu vejo que a grande prioridade nossa tem a ver com a PROEX, né? Óbvio, mas... A primeira prioridade, uma boa parte do povo aqui é ser um monk. É acertar a vida. Aqui, ó. Tem que dar um jeito. É preferível ser doido, mas fazer as coisas bem feitas. Igual ele, que ele, vamos dizer, resolvia tudo quanto é tipo de crime. Quer dizer, não interessa se o cara... Entende? Valdo, só dentro disso que você falou, é muito importante mesmo essa questão do desdobramento, né, no curto, médio e longo prazo, porque às vezes a gente vê assim as pessoas com aquela ideia de PROEX horizonte, sempre está lá na frente e tal, né, e nunca chega, não, e nunca alcança. Ela não consegue traduzir. Barriga. Porque ela sempre vê PROEX como horizonte. Nunca se alcança o horizonte, né, então... Professor. A lei do menor esforço liquida com o processo da PROEX, o complexo. Professor, aqui, na página 24, na sinergismologia, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o sinergismo pessoal, vontade e intenção. Isso aí, o sinergismo da vontade e intenção, é o básico para tudo na vida da pessoa. A vontade é a maior força que a pessoa tem, mas a intenção qualifica a qualidade, a vontade. Então, ela é a qualidade da vontade, você está entendendo? Então, a intenção é muito séria. Outra coisa, a intenção, ela não pode ser vira-folha. Ela não pode ser, assim, mimética, mudar muito. Ela tem que ser uma só, cosmoética, evolutiva, ideal. Então, é muito importante a união das duas coisas, vontade com a intenção. Isso é básico. Agora, dentro de qualquer manifestação da pessoa, não adianta ela falar em prioridade se ela não levar em consideração a vontade e a intencionalidade. Então é básico, por isso que está aqui. Agora, tem mais sinergismo, que uma coisa potencializa a outra, você sabe aqui no caso, né? A vontade potencializa a intenção. Eu estava refletindo sobre a questão da vontade e intencionalidade, e eu não conseguia separar uma da outra. Sabe, para mim era como se fosse uma interação só, sabe? A vontade, você pode ter uma vontade muito grande, mas você não tem intenção de fazer nada com aquilo. Dá um exemplo. Raciocina. Você tem uma vontade enorme de conhecer o Japão. Mas está dentro de você, não, o Japão para mim é secundário. Eu prefiro ir na África do Sul para ver o futebol. É a vontade. Está entendendo? A intenção mudou. Então, intenção e vontade não é a mesma coisa. Não. Agora, veja, uma boa intenção fortifica a vontade, quer dizer, fortalece, enriquece, potencializa a voliciologia da pessoa, a volição, a vontade. A determinação dela fica mais forte. Os hormônios dela vão funcionar mais. Está entendendo? Eu estava pensando a potência pessoal melhora. Quando começa uma e quando termina a outra, sabe? Porque uma qualifica a outra. Aí é com você. Olha como é que é a sua vontade e a sua intenção. Eu, por exemplo, eu já não penso muito nessas coisas. Eu estou lá na frente. Há muitos anos. Eu penso em outras coisas. Meu problema é mais de prioridade, que a prioridade está mais lá na ponta. Eu já passei pela vontade, a intenção, a associação de ideias, a cosmovisão. Eu estou vendo agora o processo da determinação aonde? Prioritária, naquele momento evolutivo. Pensa nisso. Vamos supor que eu esteja nessa. Estudo aí ficou secundário. Eu já tenho a minha vontade, eu já confio em mim, eu sei que eu sou um cara autodeterminado. Eu tenho confiança na minha força. Meu pulso. Você está entendendo? Uhum. Eu tenho confiança no meu pulso. Agora, o que é que se passa? Isso está secundário. Meu problema agora é acertar com as prioridades. Quer dizer, o foco, ele direciona tudo isso, né? Ele seria o prioritário. Você está trabalhando, aí te dá uma fome danada. Mas você tem que terminar alguma coisa lá. O que é que você faz primeiro?
Você vai levantar, vai lá e come? Não, tem uma coisa que você tem que fazer primeiro. O que é? Você está trabalhando no computador? Geralmente eu não paro. Tem que salvar o seu trabalho. Primeira coisa, pôr no save. Vai lá. Isso é prioridade. Tá certo. São coisas assim que você tem que começar a pensar. Observa quantas vezes você erra por falta de prioridade. Você sai da cozinha, tinha que pegar um negócio que estava lá e foi para o quarto. Aí quando chega no quarto, eu esqueci. Era a água que eu queria trazer. Isso é falta de prioridade. Sua memória, então, a falta de prioridade torra tudo. Mas começa a memória, a associação de ideias, o juízo crítico, elaboração de pensamento, pesquisa. Tudo isso vai por água abaixo se não tiver prioridade. Por exemplo, a pesquisa, se não tiver prioridade, colocar o que vem primeiro, o que vem em segundo lugar, etc. tal, você vai quebrar a cara, vai desperdiçar energia, tempo, às vezes dinheiro, uma opção de coisa. O sequenciamento da história. Nós temos até verbete que eu já falei, sequenciamento. É o planejamento. Agora, tudo tem que ser feito adredemente. Qualquer coisa, olha aí no dicionário. O que é adrede? Isso aqui é a coisa séria. Professor, adredemente. Professor, na segunda linha de baixo para cima em fatologia, o senhor coloca as recins necessárias ao autoenfrentamento do prioritário. Minha pergunta é, quais são os maiores gargalos que o senhor considera nessa recinha aí do autoenfrentamento do prioritário? O que é que você quer saber? O que é a pergunta? O que foi? Quais são os maiores gargalos que o senhor considera das recins no autoenfrentamento do prioritário? Olha, a recim, geralmente, o maior problema que a pessoa tem é aquilo que ela gosta, que ainda é um hobby para ela. Você está entendendo? Uma diversão, um brinquedo, uma coisa que ela se distrai e ela tem que abrir mão daquilo. Essa recim é a última que a pessoa consegue entrar. E todo mundo tem alguma coisa. Mesmo aquele que fala que não tem hobby, ele tem. Pode observar. Tem uns que tem e é um hobby enrustido. Aquilo não aparece. É aquela moça que é doida para dançar, mas ela não fala, porque o marido não gosta. Dança. Professor. Ela é enrustida. Aquilo é um problema para ela abrir mão. Hein? Não, mas ela está sempre mexendo com isso. Ela pega as revistas, os livros, os filmes, tudo que tem, e vê aquilo tudo fora do maridinho. Jamais convida o marido para ver o Flat, aquele nosso amigo, sabe, o dançarino. Jamais. Professor Valdo, aqui, o senhor respondeu uma pergunta de um... É rosa aqui, não é? B. O senhor respondeu uma pergunta de um teletertuliano que ele se referia à questão do processo recorrente. E eu queria... A pergunta é o seguinte, o senhor fala que decorrente dessa recorrência há uma síndrome de abstinência. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, explicitasse, sobre essa abstinência no sentido do processo fisiológico e parafisiológico. Como ocorre isso? Não, a abstinência, a síndrome que dá na pessoa, quase sempre é porque ela está acostumada a um processo bioquímico. Todo problema bioquímico é um problema de animal. É de burro, burraldo e burril. Sim. Se uma pessoa começar a raciocinar que o corpo está mandando nela, ela vai sentir um micróbio, um germe, uma bactéria, entende? Aí ela tem que tomar uma atitude. Então isso é muito importante, falar na cara da pessoa o que está se passando. Então, você vai ser madeira desse jeito até quando? Isso quando se trata é uma madeira que está caindo, ou se quiser, é aquela madeira que está carinchada no meio do mato. Quer dizer, está se desmanchando. Isso quando se trata de algum processo químico, droga e tudo. E como quando é um caso de, por exemplo, uma renovação de comportamento... Não, a pior coisa que tem é a abstinência de pessoas. É a pessoa que apanha demais do homem e continua com ele. O marido dela.
da abstinência. A pessoa não sabe ficar sem ele. Então, essa abstinência que é pior. Isso aí tudo é vício de imaginação. É igual cigarro. E mudança comportamental, agora, professor? Vamos pensar bem. Não se deve falar demais nessa questão de sim de abstinência, nem de álcool, nem de cocaína. Isso é falta de vergonha na cara. Porque se a pessoa pensar, ela não põe, quem põe a coisa na boca ou no braço é ela, ou no nariz. Não põe mais, acabou. Então veja, é uma vontade frágil, tíbia, fraca, covarde. Essa pessoa que a gente tem que mostrar isso para ela. Vem cá, você é um animal. Deixa de ser animal. O corpo está mandando em você. A química manda em você. Sua consciência é muito superior a isso. Química e bioquímica são ciências criadas por nós, homens. Isso é besteira. Então veja, falar isso para a nossa turma é muito importante, que a turma aqui já tem livro para entender o que a gente está falando. Agora é lógico, você vai pegar uma pessoa lá do fim do morro, lá do fim do mundo, etc., bem anarfa, a situação é mais difícil, você tem que explicar certas coisas, como é que é, tem que colocar uma coisa no lugar para melhorar a abstinência. Outra coisa, tem que internar a pessoa, que é o ideal. Uma pessoa que tem abstinência de qualquer coisa deve ser internada, e deve ter tratamento especializado para aquilo. Eu queria, assim, não sei se eu estou sabendo perguntar, digamos assim, uma pessoa que ela já tem, assim, um trafar grande, mas ela está mudando, é uma mudança comportamental. É igual essa aqui que a Dona está falando. O próprio organismo, essa droga é produzida naturalmente pelo próprio organismo. Ela está tentando se reabilitar. E ela vai continuando sentindo falta dessa droga produzida pelo próprio organismo, pelo número de vezes que ela optava por aquela situação, né? Então, há uma abstinência, há uma falta... A primeira coisa que a pessoa tem que ter, viu, Rosa, para desaparecer a abstinência, é fazer uma higiene consciencial, higiene mental. Risca aquilo do mapa, tudo que diz respeito àquilo, inclusive as companhias. Muda tudo, acabou. Se desaparece o fator de indução, fica mais fácil para cortar a abstinência. Entendeu? Então ela tem que começar do zero, por isso que internar é muito bom, que a pessoa entra em qualquer lugar desse, aí um spa, por exemplo, que cuida dessa situação, ela vai ver aquele assunto, mas numa condição só negativa. São outras pessoas, às vezes iguais a ela, que vão criar problema. Por isso que esse processo aí do alcoólico anônimo funciona. Está entendendo? Divide provém de quê? A cobaiagem. São cobaias mútuas, recíprocas, uma com a outra. Aquilo dá entende? O contraponto da história o tempo todo. Ao rebote da história. Aquilo bate nela, vai e torna a voltar. Então isso é muito importante para a pessoa ver. E outra coisa, todo mundo que vai lá acaba vendo uma pessoa que tem pior situação do que ela. Ela fala assim, não, eu tenho chance. Aumenta a esperança da pessoa. Não é só remédio, ambiente, é um monte de condições que ajudam a pessoa num hospital desse. Tá bom, professor. Você entendeu, né? Então, na verdade, a pior droga é a droga interna, produzida a pior droga que tem pela própria, é a vontade frágil. Essa é a pior que tem. É que tem dado mais homicídio, suicídio, guerra, o diabo. Vontade frágil. Isso é que dá. É essa que a Hannah Arendt reclamava dos judeus. Por que é que eles não reagiram? Então, do ponto de vista fisiológico, tem a produção dos próprios hormônios pelo próprio organismo, e do parafisiológico tem a presença também reforçando dos assediadores naquelas situações. Então, realmente é um quadro bem mais difícil, né? Não, tudo é complexo, né? Nesses casos aí, em matéria de síndrome de abstinência, há uma complexidade grande aí no processo mental, físico, fisiológico, intelectual, tudo entra nisso. Obrigado, professor. Aqui na estrangeirismologia, você fala do Manual de Prioridades Pessoais, mantido, atualizado no laptop. Então, o MPP.
E na página 24, na códigologia, você fala do código de prioridades pessoais. Obviamente que tem a diferença de um com o outro. Há uma diferença enorme mesmo. Você pode explicitar aí? O código de cosmoética, pessoal de cosmoética, o CPC, e o código de prioridades. A pessoa que vê. Agora, esse código de prioridade pessoal é o código. Agora, aqui o que eu estou falando é o problema da pessoa fazer um manual para ela, além do código. Como ela faz? Não, tudo aí. Esse ano, até dezembro, eu tenho a seguinte coisa, e acabou. Aquilo tem que ser cláusulas pétreas para si próprio. O ano que vem vai ser isso, assim, assim. Em 2012 é isso, assim, assim. Em 2013 é isso, assim, assim. Esse aqui é o manual. E outra coisa, esse manual vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Ele vai ficando cada vez mais rígido. A primeira coisa que tem é o seguinte, você tem que colocar lá assim, ó, Manual de Prioridades Pessoais, do Laênio Loche. Agora, põe entre parênteses, só com letra maiúscula, grandona, letra garrafal, sabe? Autoimperdoamento máximo. Tá vendo? Aí não tem jeito, você vai fazer alguma coisa. Autoimperdoamento máximo. Aí a pessoa vai levar isso a sério, vai dar prioridade para o que interessa. Agora, aqui, deixa eu só ler isso aqui, porque esse negócio chegou aqui ao contrário. Mandaram o negócio ao contrário dessa vez. É o 10 para o 6. Tem que ser do 6 para o 10, não, para ficar certo. O cético americano James Randi tem uma fundação que propôs o prêmio de $1 milhão a quem provar sob teste algum fenômeno paranormal parapsíquico. Qual a sua opinião sobre isso? Estaria ele com a intenção de oferecer pseudo-explicações para os fenômenos, denegrindo assim a priorização de estudo parapsíquico? Sim, esse cara é um mágico e ele gosta de fazer as coisas para ganhar dinheiro. Agora, o que se passa? É o povo de Washington, lá do SciCop. Você tem que ver esse comitê do SciCop. Eles foram feitos para acabar com o processo da parapsicologia, para poder arranjar dinheiro para o bilicismo. Esse povo trabalha com isso. Ele trabalha para o SciCop. Agora veja, ele parece, sempre escondeu, mas ele é um homossexual. Ele gosta de aparecer, igual os fags de Hollywood, aquele negócio todo. Eles agora, recente, é que falaram que ele é fag. Agora, o que é que se passa? Esse negócio do $1 milhão, tudo dele é conversa, porque ele acaba com a pessoa, seja o que for, arranja uma saída qualquer. Qualquer coisa ele arranja uma desculpa. É igual aquele cara que fala, não, ó, você tem razão, eu reconheço isso aí, mas eu não posso fazer isso por causa da minha família, por causa das dotações da minha pesquisa, o meu parente. A mesma coisa é esse James Randi, ele não é confiável em nada. Outra coisa, o SciCop está totalmente desacreditado para as pessoas sérias. Por quê? Saiu lá um negócio, tem um bico de um processo lá que eles foram estudar, que estava tudo furado. Eles forçavam a barra contra os fatos. Isso foi provado. É tanto que eu nem falo nisso mais, para mim, risquei do mapa. Agora, isso sempre existiu, porque no movimento espírita era um monte de gente contra a gente, inclusive padre, teve povo todo do interior. Eu passei por isso, tudo quanto é jeito. Gostaria de que você desse sua opinião pessoal acerca das biografias que você mais admira na história da humanidade. Sei, olha, isso aí tem que estudar. Eu não admiro muitas biografias, não, mas eu acho que tem biografias que são melhores de ser estudado que outras. Pega as grandes personalidades da história humana, aquilo que nós chamamos gênios da humanidade. Vem aqui e escolha aí nos bustos que nós temos, quais são aqueles grandões que tem. Precisa ver qual é a sua linha, o que você faz, qual é o seu interesse, qual é o seu objetivo. Através disso você vai ver um busto. Por exemplo, quer ver, você precisa de fazer pesquisa e precisa de ter disciplina na sua vida. Vai estudar o Dr. Pontes, é um busto que nós temos, esse eu conheci de perto. Ele é considerado um dos maiores intelectuais, se não for o maior intelectual que o Brasil já teve todos os tempos. Você vai estudar, por exemplo, energia. Uma energia, por exemplo, que o cara sabia por um lado, mas ao mesmo tempo não sabia nada. Vai estudar J. Cristo. Pega a biografia do Cristo que fala da pessoa dele. Não pode ter essas bobajadas
todas que falam só de religião, não, que isso não leva a nada. Tem que ver a pessoa humana. Um deles, por exemplo, é Ernesto Renan. Vi de Jesus, né, de Cristo. Aquele lá é bom, Jesus. Esse, então, pode ajudar você. Agora, precisa ver o que você quer. Em qual área, como é que é. Outra coisa, você vai estudar política, é o processo da sociologia. Pega o livro do Alexandre Nonato, sobre o JK, que eu também conheci. Esse vale a pena. Um grande líder. Por favor, me ajude a entender. Alguém mata, violenta e tortura outros. Essa pessoa morrendo e reencarnando, então terá que passar pelos mesmos sofrimentos? Não, ela já começa a ter através da consciência dela, porque ninguém mata, violenta e tortura por muito tempo sem ter problema na consciência. A consciência vem. A consciência, então, é um acúlio, é um espinho na pessoa. É como se ela tivesse um negócio no traseiro o tempo todo, né, chateando. Essa pessoa morrendo, então, se for assim, então a pessoa encarregada de fazer isso com ela também terá que pagar o que fez e assim sucessivamente. Não, ela tem esse processo todo, aí ela cai num poço e fica lá. Ninguém fez, foi ela que caiu no poço. Então a tortura danada, e ela vive 3 dias ainda no poço sofrendo aquilo. Pronto, já liquidou com o assunto. Fez o sofrimento pior do que às vezes aquilo que ela fez nos outros. E ninguém fez aquilo, ela caiu no poço, sem querer. É um caso desse, eu estou falando baseado no fato, tá? Quer dizer isso. Isso é uma consciência que veio me falar, que isso aconteceu com ela. Agora, o caso dela é que ela fez tortura, sim. E outra coisa, a pior tortura que tinha, é que era da família dela. Agora, o que se passa? Ela morreu, ninguém achou mais. Passou muito tempo. Parece que foi quase 3 anos, foi 2 anos e 8 meses, parece que ele falou, que foram olhar lá, mexer numa área lá, descobriram um buraco que tinha lá, que era um poço, e viram o cadáver do cara lá dentro. Ele tinha desaparecido. E todo mundo abençoou o desaparecimento dele. Agora, quando ele foi lá, ele passou vários dias vivo e não tinha jeito de sair do poço. Você está entendendo? Sofrendo com aquilo, amargando o negócio. Não tinha nem voz mais para chamar, porque não tinha jeito mais. Agora, geralmente, um caso desse, a pessoa às vezes morre mesmo depois de 3 dias, por causa do processo da falta d'água. O poço não tinha isso. Pelo contrário, segundo ele, era cheio de bicho. Tinha tudo quanto é bicho. Agora, pense nisso, que o processo da tortura já tem outra conotação, já não é assim mais. E outra coisa, o que é a lei de causa e efeito, lei do karma, etc., funcionando? Agora, então, pense como é que é o negócio. O mal não pode ser, tem que ser pago com o bem, e não um ciclo de vinganças eternas. É isso mesmo. Agora, pensa bem que eu estou te dando um exemplo, como é que é. Não tem nada disso da outra pessoa, matou ou tem que vir matar a pessoa, não tem disso. Tem muita coisa que a pessoa pode passar por isso. Por exemplo, ela vem com uma doença incurável e passar a vida inteira, 60 anos com aquela doença. Eu conheço um monte de gente assim. Mas você quer falar? Um intervalo aqui? Sabe, se o Everton pega... Aí eu tenho que perguntar para ele seja o que for que eu estou falando, porque ele é o meu chefe. É uma curiosidade sobre esse assunto que você falou, dessa consciência. Em que circunstância ela veio falar disso para você? Porque eu estava fazendo assistência na PENEPS dos parentes que ele fazia tortura. E ele, depois que ressomou, queria de todo jeito melhorar isso aí. Eu, então, comecei a ser um sócio dele para fazer a recuperação, a recomposição da interpretação grupo kármica dele, através da TENEPS. Agora, esse abriu o jogo para mim. Agora, a numeradora que trouxe. Uma outra coisa, ele era conhecido da gente. Isso aconteceu no Brasil. Ele morreu aqui. Os familiares dele também. É gente de Minas Gerais, entre Minas e Goiás, lá perto. Agora, o que se passa? Sabe? Lá pertinho. Eu estou falando aqui, ele está aqui. Hoje ele está bom, porque isso aconteceu na época do Império, próximo, muito antigo. Mas ele estava recuperando. Aquele negócio que eu falo.
mata, faz tortura, que é negócio, às vezes precisa de 7 vidas para melhorar. Ele já vinha nesse negócio. Hoje, ele está bom. Você está entendendo? Está ajudando. Ele, na verdade, hoje está fazendo o curso intensivo. Está vendo? Por isso que está aqui, ó. Eu falei, está aqui. Na hora que eu falei aqui, eu lembrei da situação, na mesma hora eu senti a presença dele. Agora, veja bem, a TENEPS ajudou demais isso aí. É tanto que essa turma dele está toda sendo encaminhada em alto estilo. Nenhum deles foi preciso de eu levar para o FIEX, nada disso. Agora, já faz algum tempo isso, não é da agora, não. É coisa mais antiga. Agora, tem muitos desses casos que eu gosto demais do que as consciências vêm me falar. Aquilo que elas passaram. Igual aquele caso que eu sempre conto aí do rapaz que matou o tio e que depois virou herói para todo mundo. Quer dizer, tem umas loucuras. Isso aí é terrível. Agora, esse aí, por exemplo, do poço. Pensa bem. Ele falou, eu senti tudo aquilo que eu fazia com todo mundo durante aqueles dias que eu passei lá. Agora, ele começou a morrer mesmo depois de 3 dias. Por causa de, tudo indica que era falta d'água, qualquer coisa. Eu ainda perguntei para ele, nessa época, não estava na época das chuvas, porque se tivesse chovido, ele teria água. Ele falou, não, está tudo seco. O negócio, tudo, uma sequidão danada no negócio. Só que havia muito arbusto e macega no lugar. Então eles não viram que tinha o poço. É igual o tal poço que eu descobri que tinha lá o Sálvio, o tal gato que a gente descobriu que estava lá. Que eu passei, você passasse, você não viu o poço. Tanto que depois nós entupimos o poço, porque uma pessoa podia cair e acontecer isso que aconteceu com o cara. Tem um filme igual. Muito embora esse poço que tinha o Sálvio era maior e tinha água. Foi por isso que ele ficou lá mais de uma semana pelo cálculo nosso. Mas ele era maior um pouco. Esse dele não. Ele falou que era difícil até de mexer com o braço lá dentro. Não, a loucura, né? Agora veja. Eu sou muito curioso no programa da pesquisa. Qual a pergunta que eu fiz para ele quando eu vi que estava tudo tranquilo, para eu saber? Qual foi? Vocês têm uma pergunta para fazer para ele? Qual seria a pergunta? Tem uma que eu fiz, em cima do lance, terrível. Ele mesmo deu aquele choque nele de ver o que eu pensei. Sabe qual foi a pergunta que eu fiz para ele? Você teve algum dos assediadores que você fez mal, que te empurrou no poço? Era lógico. Ele falou assim, eu nunca fiquei sabendo disso. Se teve, não apareceu. Tudo indica que foi mesmo, o ambiente dele já era negativo mesmo. Acabou acontecendo isso. E ele falou que ele era muito excitado, muito ansioso. Sabe como é que é? Aquilo que a gente fala, uma pessoa que não tinha a vida. Não é estupim curto. É uma pessoa que não tem estupim, não tem pavio, não tem nada. É o pior que tem. Gostaria de saber se existe outras técnicas além do EV que eu possa realizar em casa, pois ainda sou novo e tenho que criar o meu pé de meia. As condições ainda não são boas, por isso deixo do segundo plano a conscienciologia. Escuta, não tem outra técnica mais evoluída e melhor para quem está começando do que o EV, não. O EV é a chave de todas as portas, é a gazua, a chave geral. Pensa nisso. Agora, ó, você está querendo outra que é para tirar o corpo fora do EV. Isso acontece nas melhores famílias com as pessoas mais inteligentes por um lado e mais burras por outro. Então pensa bem se isso não é burraldice e burrice da sua parte. Se você não está tirando o corpo fora, é porque você está com preguiça ou não quer enfrentar o EV todo dia. Com o EV, você vai abrir o resto. Pensa nisso. Vale a pena. É sério. Gostaria que o senhor explicitasse mais em fatologia os 2 itens. Final da primeira linha. Autolucidez quanto às responsabilidades da evolução consciencial. Essa autolucidez só se dá através de parapsiquismo. A pessoa tem que desenvolver algumas particularidades da parapercepções, etc., tal, para ela melhorar. Mas ela amplia isso, porque acaba ela tendo noção mais vasta, maior, de prioridade das coisas, da evolução dela,
e começa a melhorar a memória. Com a memória, ela vai acabar tendo autorretrocognição. Final da terceira linha, de baixo para cima. As recins necessárias ao enfrentamento do prioritário. Só essa aqui que a gente falou, não é isso? Você quer falar alguma coisa? Quem é que quer falar? Você quer falar alguma coisa? As recins necessárias ao autoenfrentamento do prioritário. O que você acha? Você falou em relação ao abrir mão, que é a coisa mais difícil que se tem. Às vezes a pessoa tem uma vontade de fazer alguma coisa e não consegue. Aí o senhor falou da questão do exemplo da mulher que gosta de dançar, mas o marido não deixa e ela vai no dia a dia mostrando que gosta, mas não faz efetivamente. Então abrir mão é mais difícil. O problema é esse. Outra pergunta aqui. Poderia aprofundar na pensenologia, página 23, a autopensenização atilada quanto à autoprioridade do momento vivido, do momento ou do minuto. A autopensenização atilada é a gente ver naquele momento que está, no seu contexto, naquele momento evolutivo, o que é o prioritário. Então, por exemplo, você está na cozinha e foi pegar um copo d'água, uma garrafa d'água, para levar para o quarto ou para o seu escritório. Chega na cozinha, você vê outra coisa, aqui você se distrai, esquece, vai embora. Aí você chega, mas o que foi? Aí que cai de novo. Então veja, há uma autopensenização embutida, burralda, burrilda, burroide. Se de olhar isso, que se a pessoa ela se esquece dessas pequenas coisas, pensa bem no resto. Uma outra coisa, quando a pessoa está assim, eu sempre recomendei uma coisa. Ela deve arranjar rotina rígida e não mudar. Por quê? Se com a rotina rígida, ela pode mudar. Agora, se ela não tiver uma rotina rígida, a vida dela vai ser um caos. Porque nada vai funcionar direito. Então ela tem que começar a mexer com a rotina rígida. Porque toda vez que ela sair da rotina, ela vai errar. Ela vai ver onde é que está o erro. Aí ela acorda, melhora. Outra coisa, o autoassédio perante as pseudo-prioridades desviantes, página 23. O caso é o seguinte, o autodesassédio. As pseudo-prioridades desviantes são coisas que às vezes parecem uma prioridade que vai desviar a pessoa, mas não é. Ela tem que ver o que é, porque às vezes tem o processo do autodesassédio. Aí tem que ver a pessoa, a vida dela, ela tem que estudar para ver o que é isso dentro do contexto dela. Na página 24, Principiologia, o princípio da prioridade compulsória. Esse nós temos o verbete, não é isso? Eu recomendo o verbete que já tem aí. Parece que o nome é esse mesmo, né? Princípio da prioridade compulsória. Nós temos aqui, ó, esse não está. Aí não, tem. Princípio da prioridade compulsória, holomaturologia homeostático. É o 09 da remissiologia. Agora, o ciclo, página 24, priorização, repriorização. O problema todo aí é o seguinte, é a pessoa que ela tem que ver a prioridade inicial e, com o passar do tempo, ela tem que repetir e refazer a prioridade dela, mas no outro nível. Maior, mais profundo, de maior alcance, de melhores resultados. A repriorização está baseada num avanço, num desenvolvimento, numa progressão, numa evolução daquilo que a pessoa fez. Não é a mesma prioridade antes. Ela está aplicada para uma expansão do que foi feito de bom. Binomiologia 24. O binômio postergação-retrabalho. O problema é o seguinte, todo mundo que empurra com a barriga, que faz a postergação, vai ter um trabalho duro, quase sempre o dobro. E, de novo, vai ter que repetir as coisas que fez. Por isso que eu estou chamando de retrabalho. É um trabalho duplo, que exige mais. É uma bobagem estar postergando. Não deixe para daqui um momento aquilo que você pode fazer agora. Legislação, página 24. As leis da PROEX. Aí é com você, Orochi. Fala aí para nós. Leis da PROEX. Isso aí também tem um verbete, tem também no manual da PROEX um capítulo sobre isso, são as 14 leis racionais da PROEX. Como, por exemplo, toda PROEX ela é execuível pelo proexista. Toda PROEX, a primeira a ser assistido é
o proexista, é aquele que realiza a proex. A proex é correspondente ao temperamento, à bagagem da pessoa, e por aí vai. Então são 14 leis racionais da proex. Em certas comunidades extrafísicas, como o nosso lar, a turma ainda toma banho, come carne, dorme, enfim, funciona como se fosse uma consciência. E algumas já parecem ter certa lucidez na sua condição de consciência. É possível que pelo menos parte desse povo já tenha passado pela segunda dessoma e ainda continue condicionada nessa necessidade intrassomática. Primeira coisa, lá não tem carne nenhuma para comer, isso tudo aí é ilusão, tudo é fantasia, besteira. Agora, o que nós temos que estudar na história é o seguinte, que as pessoas criam o seu próprio mundo de fantasia, de ilusão, de imaginação. Isso é que é a coisa séria, tem que sair disso. Agora, o nome disso eu vivo falando, essa semana mesmo eu falei disso, são os psicóticos pós-dessomados. Isso acontece demais, quer dizer, psicótico. São os parapsicóticos. Existe até o catatônico, existe até o comatoso, esse povo tudo é desse tipo. Agora, André Luiz fez lá um processo de nosso lar para o povo entender, também está um pouco assim, vamos dizer, bem humano, está muito literário o processo dele. Nesse caso aí, nosso lar é muita literatura. A realidade é o seguinte, existe a baratrosfera, lá ainda tem muita coisa de baratrosfera, mas ao mesmo tempo ele colocou a veneranda como sendo uma pessoa que não dorme, que é superior aos outros, que sempre levava todo mundo para pensar e deixava todo mundo pensando e ir embora. Então tem umas técnicas, ele já usava. Isso aí é verdade, tem muita gente que usa isso. Bom. Agora, gostaria de entender por que não se investe em recursos mais satisfatórios de transmissão online nas terturas. Soube que vocês investiram algumas centenas de milhares de reais para divulgar o trabalho de vocês na Globo. Creio fortemente que, com uma fração ínfima desses valores, vocês poderiam criar recursos mais satisfatórios de difusão de massa pelo web. Enfim, acho que o esforço e a dedicação de todos merecem recursos mais condizentes. Que tal você vir aqui para ajudar a gente? A nossa técnica de voluntário é justamente essa. Quando a pessoa tem ideia boa, ela vem aqui e pega a bandeira para a gente mudar. Se você está achando que pode, a turma está fazendo o que pode. Vem ajudar a gente. Vale a pena. As portas estão abertas. Nós aceitamos toda crítica, toda contribuição, toda ajuda. Agora, lembre-se, nunca recebemos donativo, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem internacional. Agora, para fazer o Lotec, nós estamos pensando a Rouanet e outras coisas mais, pela primeira vez. Tudo nosso aqui é voluntário. Seja voluntário conosco, vem ajudar a gente. Qualquer coisa, entre em contato com a turma, se não puder vir agora, manda as coordenadas do que é que deve ser feito. O povo aí tem a opção de projeto. Às vezes os seus projetos vão dar, encaixar com os deles. Tem muito projeto pela frente. Outra coisa, tem o senhor que já tem um processo de televisão para nós. Nós fazemos um canal de televisão aqui. E a televisão, na verdade, é um canal que é educativo. Tem um outro que está com processo de rádio, já faz algum tempo, uma emissora. Agora, eu só tenho isso, não quero passar disso, porque eu estou trabalhando com a enciclopédia. Eu tenho um programa de 2 horas diário, o ano inteiro, só isso. Nesses últimos anos, eu acho que eu falei muito pouco. Eu falei mais alguns dias, porque eu tive que viajar, foi por causa disso, não é mais nada. De modo que aqui o negócio é diário, a gente topa tudo, vamos ver o que dá. Outra coisa, nós somos da mega mídia. Das 5 megamídias que nós chamamos, só falta essas 2 finais, porque o resto a gente tem. Nós temos a mídia do processo impresso, tem essa de falar e tem um online já. Está faltando agora o rádio e a emissão da televisão. Agora, ontem o professor me recomendou a leitura do verbete Intraconscienciologia. Na frase enfática desse verbete diz o seguinte: a consciência é o assunto de pesquisa mais prioritário e difícil. A intraconscienciologia pesquisa a estrutura dos recônditos mais absconsos, escondidos, ocultos e obscuros da consciência. Poderia comentar sobre quais recursos um pesquisador poderia utilizar quando se depara com essa estrutura obscura da consciência? Seria anotar e dar tempo ao tempo? Anotar, registrar, mas não dá tempo ao tempo, não.
é estabelecer mesmo o autoimperdoamento, fazendo os processos a curto, médio e longo prazo, o mais depressa possível. Isso é que é o ideal. De modo que o assunto é difícil, a gente tem que anotar tudo e entrar em detalhes. Quanto mais detalhista você levar para a exaustividade, melhor para ver a sua realidade. Uma coisa boa é você ver com a CONS o conscienciograma, ver com a PEX o proexograma, ver com a OIC você ser, se ainda não foi, evoluciente. A revista Galileu de maio tem como matéria de capa o lado bom da depressão. Novas pesquisas defendem que ela faz parte do processo evolutivo, um mecanismo que nos obriga a resolver os dilemas mais profundos. Penso que devemos evitá-la ao máximo, mas se esse quadro psicopatológico ocorrer, teria uma finalidade, uma função construtiva para a consciência. Qual a sua opinião? Eu acho o seguinte, a dessoma, que é a morte, que é pior do que o processo da depressão, sempre ajuda as pessoas. Por isso que nós já dessomamos não sei quantas vezes, vamos dessomar não sei quantas. Mas veja, arranjar agora uma depressão para curar os outros, aqui ó, para quem escreveu, para quem falou, para quem pesquisou, para quem defende isso. Banana de um lado e do outro. Bananal para esse povo todo, besteira, burrice. Nós não podemos estar agora receitando uma doença para melhorar a evolução das pessoas. O que eu faço aqui é o contrário. Eu quero receitar a saúde consciencial para melhorar a evolução e não a depressão. Depressão é uma coisa horrorível. Quem fez isso não viu ainda a depressão, não conhece nada disso. Senão não falaria uma coisa dessa. Eu vi isso aí, nem trouxe aqui para falar para vocês. Eu cuspi na revista. É uma vergonha isso. Agora veja, tudo para vender. Você já pensou tudo quando todo mundo vai atrás dessa revista que faz com depressão? Não, isso é um bem que eu tenho. É uma vergonha. Agora, ó, rumo da baratosfera. É muita gente que está publicando as coisas no jornalismo a caminho da baratosfera. Todos eles estão na Avenida da Saudade. Da trinomiologia, o trinômio, prioridade, desafio, autossuperação. Por favor, fale um pouco. Prioridade, desafio e autossuperação. Preciso explicar o que nisso aqui? Hein? Tem o verbete disso. Seria bom você ver o verbete. Já tem no DVD, não tem? Então acabou. Olha lá o verbete que já tem aí, que assim você vai ver tudo que tem, desde a definição e tudo mais. Agora aqui. Estão falando aqui, a Apple supera a Microsoft em valor de mercado. Então vocês ficam sabendo, quem é que gosta aí da maçã? Está na hora aqui, né? Não é isso? Microsoft. Saiu o negócio agora, importante, já está na internet, parece que o negócio é muito sério. Eu vi isso na televisão rapidinho, mas nem fui olhar o que é. Essas brigas de consumo, eu geralmente não perco muito tempo, não. Só vejo se tem algum aparelho melhor, alguma coisa nesse sentido. Agora, gente, eu queria falar hoje, tem uma pessoa aqui que tem me ajudado muito, e ela está completando hoje alguns aninhos. É a dona Ivone Kubarenko. Tá lá sozinha. Enquanto a coisa está no seu horário, como dizem em Goiás, está no oral para pegar o itineral? Okay. Como é que tá? A gente precisa saber quem é a Geni Costa. Alguém assinou com um nome pelo menos parecido com esse. Foi sorteado? É. Ah, essa está ótima. Então, sortear uma consciência. Quem é? Não tem, Então faz outro sorteio, a gente espera. Vem cá, não tem ninguém no banheiro, não? Vai lá, era uma mulher, é bom olhar o banheiro das mulheres, por via das dúvidas, né? Uma vez isso aconteceu, um negócio que nós fizemos, a pessoa estava no banheiro, depois teve que acertar tudo. Não tem ninguém não, né? Então vamos ver. Quem é que vai sortear? Como é que é? Tá? Quem é? Esquenta. Ah, é ela? Opa! E
O Ivan. O Ivan. Vocês sabem que ele não tem nada de energia. Seria interessante. Essa semana eu já me digo. Casca mais grossa do que esse. Agora veja, ela era assim, ficou assim. Então veja, você tem que relaxar bastante. Você mantém seu espírito. Agora faça aquilo que eu te falo. Sobre a passividade. Quebra tudo que vai se passar com você. É alguma novidade. Que é assim que começa a sentir as coisas. Agora, eu fiz experiência com ele, eu quero dizer para vocês, que ele é totalmente casca grossa. Ele estendeu a mão, ele não treme, é um grande cientista, o homem, doutor de opção de coisa. O cara, fora de série, dos Estados Unidos. Agora, o que se passa? Ele coloca a mão assim, não treme. Eu coloquei a minha energia da Itaipu, no Overland, de Marte, de Júpiter, ele não sentiu nada, praticamente nada. Então, por aí vocês veem, uma pessoa que não sente isso, é porque, de modo que, se você for sorteado, eles querem que você desenvolva energia. Lembra que eu te falei? Estão seguindo os fatos e os parafatos estão a seu favor. Presta atenção. Ele é muito bem acompanhado, né? É muito, não, ele tem boa assistência. Mas não é, ele é muito equilibrado nas coisas todas. Agora, tudo material. O processo, tudo aqui. Tudo é na base da eletricidade, da energia, etc. Mas ele quer melhorar, senão ele teria a vida. Ele é fora de série. Ivan, relaxa bem. Pensa tudo. E se predispõe. Fica com receio. Abre as comportas. Aquele negócio do mapê de Pombal. Abre os portos do Brasil. Abra para o mundo. Deixa acontecer.
senti uma pressão no cardiochakra, isso, e também eu senti mioclonias pelo rosto. A musculatura, eu sinto contrações musculares pelo rosto todo, dos olhos. Na hora que você ligar a tomada da usina, vai entrar em contração. As contrações fazem parte. Entende? Isso faz parte. Agora, você sentiu no tórax, né? É por causa do cardiochakra. Na nuca você não sentiu nada, né? O músculo da cabeça também muito sério assim, não. Foi mais no rosto, né? Isso. Então tá bom, Tá bem de acordo com o seu perfil. Tem algum problema no aqui na região do cardiochakra? Isso aí é o jeito. Você lembra que eu conversei sobre isso com você, né? Processo de companhia, dupla, etc. Lembra? Que isso aí é o outro ponto da história. Essas coisas todas agora vão abrir o caminho para você. Você vai ver uma coisa. Agora, de qualquer maneira, você sentiu alguma coisa. Já depois você solta os foguetes lá fora, etc. Tal. Entende? Se tivesse aqui, é o caso de dar uma manga para ele e tal. Mas olha, o que você sentiu de bom? Como é que foi? Eu senti vontade de rir, senti muita alegria, senti uma pressão forte no fronto. É a sua cara, né? Você já viu que ela vive rindo, né? Senti uma pressão forte no fronto chakra e a energia subindo pelas pernas. Eu sinto muito forte a energia subindo pelas pernas. Foi isso. Agora, é bom você estudar isso aí, porque às vezes tem processo de ectoplastia nisso aí, suas coisas, de energia. Que ela é muito aberta, vocês já viram o processo de energia. Né? Agora, e você, como é que foi lá, minha chefe aí? Eu senti ser deslocada para trás, né? Eu tinha que fazer força para não sair voando. De imediato, né? Como se fosse um EV, mas concentrado, bastante concentrado na cabeça. Senti essa expansão e realmente esse trabalho simultâneo, tanto aqui na região do cardio. Capaz de você ter sentido cada processo eu acho que eu acoplei ele com ele. Na verdade, eu tentei acoplar com todos aqui, né? E eu percebi que quando eu fiz esse movimento anímico, de acoplar melhor, que estava um pouco preso esse lado esquerdo, aqueles ruídos assim, mas meio preso. Aí aquilo expandiu, depois diminuiu um pouco, depois houve uma segunda grande expansão, soltou aqui. Mas basicamente trabalho na cabeça mesmo. Agora, você acha que valeu a pena vir aí? Valeu? Tá bom. E sem falar na paz, né? Mas o melhor é ele, porque é ele que está precisando, que está começando agora. Foi bom esse negócio dele. Você já foi sorteado de propósito. Tudo em cima do lance. Né? Good luck. Obrigado. Mas olha, você sente isso, gosta, relaxa, você sente a energia, vai ver seu
assim, estava com um aperto, né, no cardio-chakra, e eu senti um alívio bastante grande. E assim, parecia que alguma coisa também mexia no baixo ventre, não sei. Processo de bloqueio de energia. Tipo energia gravitante, eles andaram limpando alguma coisa em você. Mas assim, no geral, muito bom. Senti um alívio muito gostoso, muito bom. Você sentiu bem? Muito no bom. Fim, né? Sim. Porque às vezes, você sabe, a pessoa vem aqui, de início é desconfortável, até aquilo ajustar. Isso faz parte do serviço. Mas foi muito bom. Estava um aperto aqui, professor. Mas isso já vinha vindo há algum tempo, né? Agora, pois mas é o bloqueio. Eles andaram mexendo mesmo em você aí. Sério. E aqui é incrível. Parecia que eu também senti. Eu senti as coisas todas, porque passa por mim, a gente faz assimilação. Mas o Pilar, e você? O que houve? Eu de início senti taquicardia. Depois aí aquele banho de energia e como se aí depois subisse a cabeça e deslocasse. Ela é veterana de TENEPS e tudo, sabe como é que é? Ela dá aula para mim, pra você ter uma ideia. Deixa ficar. Mas e daí? Né? E daí? Aí é como se deslocasse mesmo a cabeça abriu assim, e aí vem aquela tranquilidade, né? Como se a gente tivesse, parece que a gente está dormindo. É euforização mesmo, né? Euforização. Existe muito bom. Isso. Eu quero mais. O que é engraçado aí no caso é que euforia começa com eu. Tá certo? Mas e você? Eu senti muito frio nas mãos, senti um tremor, assim, a energia correndo no cardio, barriga um pouco, e pensando coisas boas. No fim, foi mais ou menos tranquilo? Como é que você está? Como é que você está agora? Está bem? Estou bem. Então tá. Então quer dizer que entre os mortos e feridos, todos se salvaram, como eu falo. Pois é. Vocês têm aí uma experiência. Agora você viu como é que é o processo de euforização. Eles mexeram aí com você também, para você ver. Assim, de fora, né? Uma coisa de fora. Fora da TENEPS, etc. Uma coisa para você. Isso vai ser expandido, Isso é normal. Agora ela é boazinha. Ela é do estilo mais tranquilo. Mas Sim, eu sei. É gente boa. E aqui, como é que foi? Aconteceu a mesma coisa ou não? Como é que vocês estão aí? Está todo mundo mais ou menos inteiro? Professor, hoje está mais fácil aqui, porque eles tinham limpado o ambiente antes. Aquilo que eu falei, eles começaram a trabalhar mais cedo hoje, limparam aí tudo. Por isso que foi mais dinâmico o processo. Em todas as vezes que teve a euforização, eu estive presente. E todas as vezes vem, tipo assim, a questão da homeostase holossomática, que através disso se provoca ou se faz uma autocura, né? Que a gente vai fazendo uma limpeza, né? Então vem bem nítido isso para mim. Eles pegam aquilo que a pessoa tem. Se tem bloqueio, eles limpam. Porque senão não adianta nada. Só a pessoa sentir a coisa não resolve, né? Tem que ter, assim, um resultado positivo, né? A pessoa... Agora, nesse caso, é igual arco voltaico, essa coisa toda, e às vezes, uns dias depois que a pessoa vai sentir melhor. E a poeira levanta até aquilo assentar, esfriar o processo, demora algum tempo. Isso tem que ver também. Eu tive repercussão na minha cabeça no lado direito, senti todo eu tive uma repercussão, uma pontada aqui no lado direito, e toda a repercussão no holossoma e bem nos pés também, então eu senti bem todo o holossoma.
Obrigada. Agora, eles têm, com as energias que eles usam aqui, eles têm capacidade de atingir todo mundo que está aqui dentro. Hoje eu percebi isso, mas muito claro, bem claro. Agora, se uma pessoa tem sensibilidade, ela está lá em cima, ela pode sentir mais que a outra que está sentada numa cadeira aqui. Tudo depende dela. É um processo de sintonia, afinidade, assimilação. Assim, assimilação energética simpática. Isso aí é que é o sério. Entende? Professor Valdo. Sim. Aqui. Mas que o senhor comentou aí no final, o primeiro dia que o senhor fez aqui a técnica, eu estava no trabalho. E eu senti muito lá. Lá no trabalho? Eu estava lá no PTI. Ah, também você estava no lugar de front da batalha. Você estava na, como é que chama? Barricada, etc. Trincheira, barricada. O que mais? Atrás da árvore. Atrás da pedra. Entendeu? Por aí. Valdo, aqui. Quando eu fico aqui em cima, o normal é sentir sempre pulsação grande dos chakras, pulso. O normal é você sentir aonde, naquele momento evolutivo, que você está desenvolvendo. Agora, isso é o normal. Agora, o normal mais sério é a pessoa sentir alguma coisa. Se ela não sente, tem alguma coisa, tem coisa na linha, tem algum motivo. Quando a pessoa não sente, quase sempre é porque tem algum processo patológico. Seja o que for, seja quem for. Devido à instalação do campo, porque um campo desse, ele está aberto para o cosmos, né? Mas essa pulsação de chakra tem algum significado? Porque eu sinto muito na dinâmica também. Agora, hoje eles trabalharam estritamente dentro da situação. Na primeira aí, eles chegou num ponto que eu notei que estava para terminar. Eles terminaram certinho, como se tivesse... Não, é agora, acabou. É como se tivesse serenado tudo. Entendeu? Isso é quando se domina demais o campo para fazer uma coisa dessa. Senão fica sempre uma rebarbinha, uma coisinha, um complemento, um suplemento, um pós-fácil, um pós-escrito. Hoje não tem... Assim, certinho. Fechou. Entende? Eu vi direitinho a situação. Agora, ó, tem realmente uma porção de consciex aí também hoje. Hoje tem mais consciex de curso intermissivo do que o povo está para ser assistido. Pode ser que andaram melhorando aí, né, o ambiente, sei lá o quê. Deixa de ver o dia. Cada dia, né, tem suas peculiaridades, né, que a gente nem sempre sabe, né. Precisa examinar, né, para ver o que é. Professor, aqui. Por que os vínculos afetivos mais próximos facilitam mais a questão da percepção energética? Às vezes, né, se tem afinidade, não precisa de ser parente. O processo tem que ter afinidade. Se o vínculo é de muita afinidade, está entendendo? A pessoa, é lógico, facilita, um ajuda o outro, potencializa reciprocamente o processo. Entende? Isso é positivo. Não precisa de ser parente. O problema é ter afinidade. Agora, para a gente conseguir esse vínculo de afinidade... esse rapport mais profundo. Conseguir o rapport mais profundo. O que você quer? Assim, para a gente conseguir esse mesmo nível, eu sei que assim é complexo, a gente não agrada a todos, nem todos agradam a gente, mas para a gente conseguir assim esse nível de intensidade de energia para poder trabalhar com as pessoas nesse processo, que a gente, assim, eu sei que a gente tem que trabalhar muito para isso. Tem intensidade, o problema todo é aumentar a potência. E outra coisa, ser constante. O problema é a manutenção disso. Não é mais sério isso. Agora, ó, todo mundo aqui tem potência. O problema é que às vezes a pessoa não está satisfeita porque é pequena, é pobre, entende? Tem que ampliar isso aí. Quer dizer, alguns têm potência de traque, outros têm Itaipu. Isso varia com a pessoa para a pessoa. E outra coisa, varia com o ambiente, com quem a pessoa está, uma série de fatores. Agora, o problema é arranjar um nível mais elevado, acima da média, com manutenção disso. Esse aqui é o sério. Agora, tudo é um problema de rapport, de afinidade, de empatia. Tem que olhar isso também. Valdo,
Mas então a questão também é disciplina, né? Em você que você está falando, nas suas coisas, como? Sim, em relação à pergunta que a Eliana fez. Sim, precisa ter disciplina. Tem que ter disciplina. Sem disciplina não faz nada. Isso é necessário. Ela é muito disciplinada, você sabe, é professora de muitos anos, para levantar o braço, esticar a perna. Então ela sabe tudo. Agora, eu penso que ela tem muita energia, a aura dela é aberta, há muitos anos que é assim. Desde que ela era mais novinha lá em São Paulo. Agora, professora, aproveitando a deixa, ela é minha irmã. Eu me inspirei nela para muita coisa. Pois é. E assim, é engraçado, eu perguntei justamente porque a euforia veio por tabela. Né? Porque o esforço é grande para poder trazer a família para a conscienciologia, né? E assim, foi bacana ela chegar e hoje ela ser sorteada. Sei, mas agora o problema todo aí seu é o seguinte, você que é responsável, porque você tem estudado essas coisas há muito mais tempo que ela. Não adianta apelar para sua irmã, obedeceu. O dedão no seu nariz, entendeu? O negócio é sério. Ela dirigia carro quando eu chegava em São Paulo para me levar para o instituto, aquela coisa toda. Ela faz muitos anos. Quantos anos faz isso? 20 anos. Presta atenção, 20. Presta atenção. Hoje ela é Balzac. Não tinha carteira. Ela era uma menina. Hoje ela é Balzac. É muito diferente. A vida é isso. Mas... Você falou antes, é só para checar o meu entendimento, que cada um sente onde está desenvolvendo, foi isso que você falou? Por exemplo, se a pessoa sente mais o Coronochakra, por exemplo, é porque está desenvolvendo mais. Outra coisa, depende também daquele momento evolutivo, daquele contexto, dentro daquele olo pensene. Às vezes tem alguma coisa que salienta, que aparece, que está sendo trabalhado mais naquele momento. Isso tudo varia. Por isso que a pessoa tem que fazer muita experiência com energia para ver a média dela, até ela chegar naquela média útil, que é dela. Ela sabe que é assim. Toda vez que aquilo mudar, ela vai ficar de orelha em pé, ela vai tomar uma atitude. Seja mudar para mais, que é ótimo, mas se mudar para menos, ela vai ver o que se passa. Se tem algum acidente de percurso, se tem alguma coisa, se entrou boi na linha, se há algum processo de exopensene violento em cima das coisas. Por isso que tem que seguir uma tramitação e ver a média. Mas aí você está falando da média, digamos, do grau de percepção. Eu estava colocando assim, do ponto que a pessoa está desenvolvendo. Dela. Ela chega no lugar, se tem muita energia, ela sabe como é que é. Se tem pouca, ela também sabe. Ela é que tem que ver isso. Agora, o que é duro nisso aí é que cada pessoa tem que fazer isso por si. A gente ajuda até um certo ponto, mas o esforço tem que ser pessoal. E a vivência é só da pessoa. Nem um amparador não pode fazer nada nisso. Por isso que a gente insiste no registro, na situação. Uma outra coisa. Uma das maiores dificuldades do povo em geral é entrar no detalhismo, a minúcia, a nuance, a minuciosidade. Entende? Tinha um cara na televisão que falava tudo assim, nos mínimos detalhes. Vocês lembram disso? Era esse, eu falei assim, isso aí que eu precisava de um cara desse, para mexer com as energias, com esse povo. Por outro lado, Valdo, quando particulariza, e foi a impressão que eu tive quando fiz o exercício aqui, aborta qualquer nível de sugestão. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você vê esse nível de particularização, você já identifica uma série de coisas que são erros de percepção. Então, isso acho que é uma coisa muito boa sua, é o que eu chamo, é a chave, mas não é bem assim, não. A energia consciencial é o devassamento. É derrubar a parede, a porta, a janela e ficar tudo aberto. É o devassamento total. Agora, não é só isso ainda. Ainda tem outra coisa. É a super instantaneidade, relampagueante das coisas. A pessoa só entende isso que eu falo. Você já viu aí, Kátia, quantas vezes eu já falei instantaneidade da consciência? A pessoa só entende isso do ponto de vista teático, de vivência, através das energias. Com tanto jeito. Eu acho que a força, vamos dizer assim, dessa referência aborta os desvios. Você percebe imediatamente que aquele mecanismo que você está usando é desviante. Não é impressionante. A primeira coisa que as energias fazem é a profilaxia, a prevenção.
Ela mostra onde dói. Por isso que eu falo, por exemplo, a pessoa vai fazer, nunca fez estado vibracional, então entendeu, olhou como é que é a teoria e começa a fazer. Aí ela começa a sentir uma coisa no corpo. Todo dia eu estou recebendo coisa, inclusive na internet, da pessoa que começou a fazer estado vibracional, agora depois que nós levamos o negócio para a televisão, é assim, gente. Não é só aqui não. Em casa também eles têm mandado as coisas. Agora, então, o que se passa? Faz o diagnóstico na hora da pessoa. O estado vibracional é justamente isso. Se as pessoas estivessem desenvolvidas, elas não precisavam do aparelho do Pedro. Nenhuma dessas. Sabe aqueles aparelhos de ver por dentro? O EV mostra tudo antes. Ia dispensar, ele ia ficar sem freguês. Não ia ter cliente. E a coisa, acho que também impressionante é a positividade desse diagnóstico, né, Valdo? Porque você sai mais confiante, com tudo você sai mais confiante. Quando é a própria pessoa consigo mesma, ela não pode apelar. O processo consigo mesmo é um encantoamento. A pessoa ficou não tem jeito, ela não tem por onde fugir. Ela está encantoada, está presa, não tem jeito. Então, eu acho isso o máximo. O estado vibracional, gente, é o máximo. Agora, você veja, eu usava isso em vidas anteriores. Se você começasse a falar, eu te matava. Isso tudo aconteceu comigo. Então, chegou vida minha que eu fazia aquilo, já não falava nada. Mas, assim, tem que esperar uma hora que essas coisas ajudam, porque o ambiente aqui não permite isso ainda. Era só falar em estado vibracional ou uma coisa parecida. Se eu usar o negócio na época, acabava eles matando a gente. Começava a perseguir, milhão de coisas, porque é feitiçaria. Agora, foi assim que me mataram, começou tudo por causa de um processo desse. E outra coisa, o negócio que tem esse caso aí, que tem gente até do Instituto, gente nossa que é dessa época, e eles me mataram até o cachorro que estava comigo, o povo que estava junto, não deixaram nada. E meteram fogo até numa parte também da herdade que tinha. Lá tinha plantação, uma opção de coisas que a gente fazia para fazer, sabe, materialização das coisas. Eles acabaram com tudo. Agora, tudo por quê? Eu ajudava uma pessoa por um lado, uma corrente. A outra corrente ficava danada, queria acabar comigo, porque o outro melhorou. Você está entendendo? Esse sucesso. Foi o que aconteceu com aquela moça lá em Petrópolis. E o povo que era da outra corrente, que tinha gente que era narcotraficante, chegou lá e metralhou tudo, acabou com tudo, ela foi embora. Agora, nas vidas do passado meu, tem muita coisa nesse sentido. Então, por isso que eu falo, nós estamos vivendo a melhor fase da Terra. Você pode fazer essas coisas todas, a gente continua vivo, você debate, você briga pelas ideias, você se afirma, mostra, dá exemplo, faz livro, divulga, tem, enfim, há uma vivência do processo. Antigamente isso era possível. Ou era muito atrasado demais. Agora, ó, a culpa, tudo é religião, fanatismo. O negócio tudo sempre foi assim. Tudo é excomunhão, entendeu como é que é? Inquisição, julgamento, acabar com a pessoa. O negócio não é fácil. Hoje as coisas estão bem melhores, já houve uma abertura, já uma abertismo pela frente. Tinha gente aí em cima que parece estar querendo falar, não tem não aí, né? Essa, pode falar. Oi. Valdo, então, é que eu estou fazendo dinâmica parapsíquica, né? Fala alto aí, senão eu não escuto. Eu estou fazendo dinâmica parapsíquica na segunda-feira com o Nário, e eu encontrei com o Ivan nessa segunda-feira, né? E ele estava... Eu percebi nele na hora que ele foi fazer o acoplamento dele, eu tinha percebido nele uma certa taquicardia, né, no cardiochakra dele, mas na hora eu fiquei com a impressão de que era impressão minha, né? E aí hoje, quando ele falou que tinha sentido também, eu falei assim, nossa... Não, eu já tinha visto ele, eu conversei com ele lá no Holocico essa semana, eu já sabia disso aí dele. Agora, hoje eles trabalharam com ele para valer. Ah, sim. Agora, eles trabalharam muito porque mexeram no processo da cabeça. Por isso que eu perguntei para ele os músculos, mas ele sentiu só os músculos do rosto, ele não sentiu da cabeça inteira, do encéfalo. O negócio é a hora que ele começar a sentir tudo.
Ele vai sentir do jeito que eu sinto. Intracranianos. Agora, hoje eles trabalharam muito na base do crânio dele. Aquele negócio que eu falo do esfenóide, eu senti tudo. Outra coisa, quando começam essas contrações, a gente está limpando a pessoa, às vezes dói no corpo da gente. É desagradável, é desconfortável no início, até aquilo passar. Você está assimilando o negócio todo. Ele eu senti perfeitamente hoje. Agora é a base do crânio com os músculos todos. Você sabe esses músculos que às vezes o povo que está sem cabelo atrás, que aparece aquelas coisas grossas assim em cima do osso, na nuca, esses também entram tudo em contração. É o músculo do crânio. Outra coisa, a face lata, essa aqui ó, faz isso assim, ó. Entende, ó? Essa também entra em contração. Tudo isso entra. O caso dele, do Ivan, está começando agora. Ele está sentindo o rosto. Sentiu aqui. Ele não sente nem as mãos. Porque a primeira coisa que a pessoa tem que sentir nisso são os dedos das mãos. Eu fiz a experiência com ele praticamente não sentiu nada. Entende? Agora, ele é dessas pessoas que tem dificuldade até de entender o que nós estamos falando, qual a sensação que tem, porque ele não tem ideia da sensação. É isso que eu vi lá no Holocico com ele. Hoje, ele já deve ter mostrado alguma coisa para ele, já viu como é que é. Os processos que você vai sentir de energia são batatófilos, em cima do lance. Você está entendendo como é que é? Existem os problemas, eles são mais concretos e palpáveis do que o problema físico. Você está acostumado. Você vai sentir isso tudo em você, vai ver como é que é. Aí agora tem que deslanchar, tem que abrir esse campo. É o que está acontecendo com ele agora. Estão abrindo o campo dele. Agora ele é bem assistido. E ele estuda muito. Isso aí ajuda. Ele vai longe. É por aí. O caminho é esse. Agora, ó, já está na hora dele. Você sabe, você olha para ele assim, parece um teenager, não parece? Pergunta para ele depois quantos anos ele tem. Fala para ele, quantos anos você tem? Já está na fase da execução. Está entendendo? Está na fase da execução. A execução começa com 36. Por isso que eu estou falando. Ele tem tudo, mas ainda não desenvolveu. Ele vai desabrochar. Pois é. Eu sou um pouco retardatário. Estou 3 anos atrasado. Não. Mas você está trabalhando. Você não está assim tanto. Está agindo, né? É positivo. É por aí. Vamos nessa. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? Uma coisa? Você? Aquele pseudo-prioridade desviante. Autodesassédio perante as pseudo-prioridades desviantes. O autodesassédio perante as prioridades, as pseudo-prioridades desviantes. Essa é a terceira vez que eu toco nesse assunto aqui. Isso, é. O problema todo é o seguinte: existem umas prioridades que são falsas, são pseudo, e elas podem desviar a pessoa. Agora, o que se passa? O autodesassédio da pessoa tem que verificar o que é isso que tem. Geralmente, essas pseudo-prioridades envolvem as pessoas em torno da gente, os parentes. Coisa que o povo interessa, que eles estão enrolando você para aquilo. Isso é pseudo-prioridade. Está entendendo como é que é? É prioridade para eles. Eles acham que seja, mas para você não é. Então, você tem, primeira coisa, que categorizar quais são as suas prioridades. E não ir no bico das prioridades dos outros. Vocês lembram que o meu negócio era tão sério que eu era rapazinho, quando chegou a Concierge, na hora que está todo mundo insistindo comigo para fazer isso, aquilo, ele chegou e falou assim: isso não é para você. Eu nunca mais esqueci isso, porque escrevi lá no meu caderno, acabou, isso não é para mim. Eu tenho que descobrir tudo que não é para mim. Agora, eu morando no meio daquele monte de gente, tudo da mesma idade que eu, todo mundo adolescente, você sabe como é que é, né? É fácil. É a época de futebol, do jeito que é que ainda tem aí, do mesmo jeito. Naquela ocasião, tinha o Vasco da Gama,
É o Trem da Alegria, Expressinho da Vitória, essas coisas todas. E aqueles, e estava começando os boleros no Brasil, você está entendendo? E o povo só pensava nisso, futebol e bolero. Aí também pode entrar as pseudo-concessões que desviam. Primeira coisa, você tem que ver isso. O que é que mexe em você que está errado? Está ali junto com os outros. Então, o problema sério, gente, de prioridade, é selecionar a partir das companhias. Uma das coisas mais difíceis que tem. As suas companhias evolutivas, você selecionar o que você precisa. Você entendeu, Gabriel? O que é que eu estou falando? É duro isso. Quando mais moço, na adolescência, as companhias não são as melhores. Geralmente a pessoa escolhe só gente da baratosfera. Não é o seu caso. Tinha uma exceção, tinha um rapaz que não era assim. Tinha um deles que não era assim. Quer dizer, sim. Técnica aí. O autodesassédio é a pessoa ver o que é dela e o que não é. E ela ter a diplomacia necessária para evitar as coisas da outra pessoa se aquilo influir no universo dela. Então isso é um modo de fazer o social, um modo de conviver com a pessoa, com tranquilidade, ser fraterno naquilo que precisa. Não ir em cima, você viu que está errado, vai com calma. Não é para ir desancar, acabar com tudo, não. Tem que ir com calma. Você jamais é assim. Entende? Então, o problema todo é esse. É ver o equilíbrio. Como é que faz? Agora, respeitando os direitos das outras pessoas. Esse aqui é o caminho. Agora, eu estou vendo o Marcos. Eu tenho uns filmes que há muito tempo eu mostrei aqui, que eu não sei se você já mostrou no seu cinema lá, sabe, de pipoca. O problema todo é o seguinte, seria bom agora, a hora que acabar, se você estiver aí, você vai comigo lá dentro, que eu vou te mostrar algum dos filmes, que está tudo aqui no meu camarim. Talvez tenha algum que te interessa, eu não sei se te interessa. São filmes que eu trouxe, não quer dizer que eles são bons, todos sejam bons, não é isso. Eu trouxe aqui por algum motivo, através desses últimos tempos que nós estamos. Isso aí já vem desde lá, antes de nós fazermos o Tertuliário, tem alguns filmes desses. Alguns, deve ter 10, uma dúzia, mais ou menos. Ok? A gente acabando aqui, você vai comigo aí que nós vamos ver. Agora, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 90 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 18 votos online. Hoje temos 4 recados. Igor, SP2, Alcira, com 5 bem, a Sandra, terceira jornada de Parapercepciologia, a mim, curso 40 manobras. Antes, o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós temos recebido alguns e-mails de amigos da enciclopédia nos perguntando como ajudar, além de ser amigo da enciclopédia, o que mais que a pessoa poderia fazer para ajudar a enciclopédia da Conscienciologia. Então, existem várias formas da pessoa ajudar a enciclopédia. Tá? A pessoa pode doar livros, por exemplo, dicionários, obras, material de escritório, a gente sempre precisa, cubas, por exemplo, papéis. Existem especificações técnicas desses materiais. É só conversar, por exemplo, aqui no Holociclo com a professora Kátia Aracaki, com a professora Cristiane Ferraro. Essas especificações sendo atendidas, a doação é sempre bem feita em função da especificidade do trabalho da enciclopédia da Conscienciologia. Tá? Outras formas que a pessoa pode participar também é através do entendimento maior da técnica de elaboração da enciclopédia da Conscienciologia. Essas técnicas são bem explicitadas, bem explicadas em cursos específicos, que é aberto a todas as pessoas, a todos os alunos interessados, como, por exemplo, o curso Lexicologia, que acontece duas vezes por ano, normalmente, aqui em Foz do Iguaçu, ou o curso de formação do verbetógrafo, que tem uma turma que está finalizando agora em junho,
provavelmente deva ter uma próxima turma no segundo semestre. Então, as pessoas interessadas em ter um entendimento maior da Enciclopédia da Conscienciologia estão convidados a participar desses cursos de aprofundamento, inclusive participando também do holociclo, vindo às tertúlias. São formas da pessoa entender melhor o mecanismo e poder dar a sua contribuição também. A gente gostaria de agradecer aos amigos propriamente da Enciclopédia que estão permitindo esse trabalho e também às empresas amigas da Enciclopédia. Eu vou ler rapidamente: a empresa Coraz Imóveis, a Hopper, Menta Limão, Subway, a Way Contabilidade, a Pomare, a Florence, que doou todo o material aqui do hall, né, os painéis, toda a estrutura do hall do tertuliário, o Laboratório Canone, das pastilhas Valda e a Bioacademia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui para divulgar as próximas turmas de ECP2 aqui pelo Brasil. Estão todos interessados aí em investir no parapsiquismo e tirar 3 dias para fazer uma imersão profunda na intraconsciencialidade e replanejar a sua ProEx, ou repriorizar, né, alguns pontos. Então, as turmas próximas serão agora na semana que vem, no dia 4 de junho, em Curitiba e também no Rio de Janeiro. Em 30 de julho, a gente vai ter CP2 em São Paulo e em Brasília. E no dia 3 de setembro, em Uberaba, pela primeira vez, o CP2 em Uberaba. E já vamos anunciar também aqui a nossa turma aqui de Foz do Iguaçu, aqui na Cognópolis, que o ECP2 vai ser no dia 24 de setembro, no Hotel Rafaim da BR. Ok? Os interessados podem procurar aí o Instituto, o IPC. Obrigado. Boa tarde. O nosso convite é hoje para quem gostaria de passar pela experiência de cobaia voluntária do Conscienciograma. Aí nós perguntamos: você está consciente da sua liderança multidimensional? O curso propicia essas características: despojamento para a interassistencialidade, dar e receber feedbacks, ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição, aceleração evolutiva através da criticidade sadia e aproximação da sua para-realidade através das respostas às perguntas do Conscienciograma. Como ser mais parecido com você mesmo? Você acaba se encontrando através da sua autoanálise. E conscienciometria para quem quer mudar de patamar evolutivo. Inscrições e informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar os cursos de inverno que irão ocorrer. O curso Arco Voltaico, que irá ocorrer do dia 9 a 11 de julho de 2010. Esse curso tem o objetivo de desenvolver o parapsiquismo de forma lúcida e assistencial. Nós temos também o curso Ciclograma, são 2 cursos inéditos, né? O Ciclograma Parapsíquico Pessoal, de 12 a 15 de julho. Também ele tem o objetivo de ampliar a lucidez quanto à cronoevoluciologia através do Max Planejamento Parapsíquico Pessoal. Nós teremos também o curso Mega Fenomenologia e Despeticidade, no dia 16 de julho de 2010, que é do professor Valdo, é um curso inédito também, e que é o curso de abertura da 3ª jornada de Parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas, que a professora Ami vai falar um pouco. Então, nessa jornada, que ocorre periodicamente aqui no CAEC, é a oportunidade que os pesquisadores do parapsiquismo têm de estarem apresentando os seus resultados técnicos, né, de forma científica. E para nós que vamos assistir, é a oportunidade também da gente se atualizar com todos os resultados de pesquisa, os mais atuais, né? Então, são várias dinâmicas que ocorrem no CAEC, uma dinâmica que ocorre no Rio de Janeiro, resultados de análise do curso SCP-2, da equipe de São Paulo que fez, resultados também dos cursos Acoplamentarium. Então, fica o convite para vocês estarem participando nesse curso, que ocorre imediatamente depois do curso do professor Valdo, também ele inicia, né, no dia 16 e vai até o dia 18 de julho, é um final de semana. A programação completa do evento está no site www.caec.org. Obrigada.
Eu quero aproveitar também para falar do segundo módulo do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso que é dado pelo professor Mário Oliveira, e nesse segundo módulo vão estar sendo aprofundadas manobras bastante assistenciais. Então, entre elas, eu posso citar a aplicação do arco voltaico, quer dizer, os alunos vão estar treinando a aplicação do arco voltaico, também o acoplamento A3, quer dizer, o assistente com o amparador, além de assim, diz assim. Enfim, todas manobras muito importantes para quem está investindo na interassistencialidade. Esse segundo módulo está aberto também para pessoas que não fizeram o primeiro módulo. Nós temos 10 vagas para essa condição. E ele ocorre dia 12 e 13 de junho próximos. Obrigada e até lá. O verbete vencedor para amanhã é Ano Base 2010 e a especialidade para cronologia. Obrigada e boa tarde a todos.